Perseguições e resistência, o povo a sofrer, injustiças sofridas, sem poder se defender, cativos, punidos por sua fé professar, ao longo dos séculos, com a história a narrar. A liberdade de crer sempre foi combatida, convicções, crenças, muitas vezes reprimida. Desde tempos antigos, a tensão é constante entre a fé no Senhor e um mundo distante. As Escrituras falam dessa dura oposição, mensageiros calados, reis cheios de ambição. Profetas foram mortos por pregar a verdade, e com Jesus Cristo a perseguição foi realidade. Por que falar de Deus traz tanta resistência? O que a Bíblia diz sobre esta inexistência? O povo de Deus enfrenta obstáculos sem fim, mas como viver em liberdade, enfim? Hoje mesmo, com o mundo em constante evolução, a pregação do Evangelho ainda sofre restrição. Em muitos lugares, os cristãos são calados, presos, mortos, muito além dos exilados. Este estudo bíblico traça a luta que é pregar, desde tempos antigos até o presente olhar. Mesmo sob oposição, a palavra ecoou e o Evangelho de Cristo jamais se calou. Que possamos então viver com perseverança, pregando o Evangelho com fé e confiança. Em meio às perseguições, que nossa coragem cresça e que a palavra de Deus sempre prevaleça. O Antigo Testamento nos traz a revelação das lutas enfrentadas pelo povo em oração. Israel no Egito, oprimido sem cessar, proibido de adorar, forçado a trabalhar. Sob ordens de Faraó, a opressão crescia, o culto ao Senhor o povo não podia. Mas não era só o físico o que enfrentavam ali, era uma luta espiritual, difícil de prosseguir. Faraó desafiava o Deus soberano, negando a Moisés o pedido humano. Deixe o povo ir ao deserto cultuar, mas o rei endurecido não queria escutar. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Este versículo nos mostra a clara resistência à liberdade de adoração e sua insistência. A batalha não era só pela libertação, mas espiritual no fundo do coração. Mesmo Moisés, enviado por Deus para agir, viu Faraó endurecer, a ordem resistir. O mundo opõe-se ao divino, algo ilógico, tentando impedir o sagrado propósito. Outro exemplo é o rei Nabucodonosor, que ergueu uma estátua com grande furor. Ele exigia que todos fossem adorar, mas 3 jovens fiéis decidiram não se curvar. Sadraque, Mesaque e Abednego, então, foram jogados na fornalha sem perdão. Mas Deus os salvou com sua mão poderosa, livrando-os da morte de maneira gloriosa. Assim vemos a liberdade de adoração desafiada por quem exige falsa devoção, mas o povo fiel, com sua fé declarada, manteve-se firme mesmo diante da ardente fornalha. E na história de Daniel, mais um exemplo temos da liberdade que com fé sempre mantemos. Rei Dário decretou que a oração fosse proibida, mas Daniel, fiel, a manteve em sua vida.
Em Daniel 6, vemos a trama cruel de quem tentava calar o louvor ao Deus fiel, sendo Daniel na cova dos leões lançado. Foi protegido por Deus, que sempre é exaltado. Sua história nos ensina com grande clareza que a liberdade verdadeira não está na realeza, mas na fidelidade que em Deus se firma, mesmo que o mundo todo tente nos tirar a estima. Com Cristo, a mensagem da salvação se espalhou e os seguidores enfrentaram o que ele anunciou. De maneira mais ampla, o evangelho sendo pregado e a fé crescendo, mesmo com grandes obstáculos. No Novo Testamento surgem as perseguições contra os que ousavam de Cristo repetir revelações. Jesus já havia dito, com palavras de verdade, que eles enfrentariam a oposição da humanidade. E todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por causa do meu nome vocês vão sofrer, mas firmes na fé não há o que temer, pois a recompensa virá além da opressão para aqueles que mantêm no Senhor a sua devoção. Essa previsão de oposição não tardou, rapidamente a perseguição se instalou. Após a ascensão de Cristo, a igreja começou a crescer e com isso as perseguições vieram a se estabelecer. Um exemplo marcante em Atos 4 está Pedro e João presos por falar de Jesus e ensinar. Os líderes ordenaram que não mais pregassem, nem falassem de Cristo, que assim se calassem. Contudo, Pedro e João, com fé e sem temor, responderam firmes, cheios de ardor. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, pois a verdade de Cristo é o que sempre seguimos. Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Esse episódio nos mostra com clareza, então, que o Evangelho sempre enfrentou oposição, mas aqueles chamados por Deus em seu poder não podem ser silenciados, mesmo ao sofrer. Outro exemplo é o martírio de Estevão a lutar, o primeiro a morrer por Cristo sem hesitar. Em Atos 7, corajosamente ele pregou, diante do sinédrio a verdade declarou. Sua vida ele perdeu por falar com coragem e retidão, e isso desencadeou ainda mais oposição e indignação. A perseguição à igreja se espalhou então, mas isso ajudou a mensagem a se espalhar para outra nação. Paulo, o apóstolo, também foi perseguido, por cidades passou, sofrendo, oprimido, preso, açoitado, mas sempre fiel, sabia que sua missão vinha do céu. Arriscava a sua vida por pregar o Salvador, mas nunca desistiu, seguiu com fervor. Sabia que sua fé era maior do que a dor, e o Evangelho sua única razão de amor. Desde a fundação da igreja até os dias atuais, a liberdade religiosa, uma luta que não se foi jamais. Nos primeiros séculos, o Império Romano via os cristãos como ameaça e os tratava como dano. Prisioneiros em arenas ou em coisas piores, os seguidores de Cristo sofriam dores maiores.
O edito de Diocleciano veio a tentar destruir a igreja e os cristãos apagar. Mas mesmo diante de tamanha opressão, o evangelho seguia com força e missão. Tertuliano, um escritor cristão, assim declarou: o sangue dos mártires é a semente da igreja, relatou. O cristianismo, em meio a tanta oposição, sobreviveu e passou de geração em geração. Nos séculos seguintes, novas formas surgiram. Com a Inquisição, muitos outros caíram. Reformadores como Lutero e Calvino ousaram, a doutrina da Igreja Católica desafiaram, promoveram a liberdade de ler as Escrituras e enfrentaram também perseguições duras. Hoje em dia, ainda há restrições em várias partes do mundo, duras imposições. No Oriente Médio ou na Ásia, cristãos a lutar para a palavra de Deus nunca deixar. Arriscaram suas vidas, mas não deixaram de pregar, pois a fé em Jesus nada pode calar. A liberdade, embora restrita e combatida, segue firme no coração, na eterna vida. Embora vivamos onde a liberdade é garantida, existem regiões onde ela é restringida. No Oriente Médio, a religião oficial é imposta e a conversão ao cristianismo castigo se mostra. Na Coreia do Norte, uma Bíblia é razão para prisão, tormento e muita opressão. Já na China, o governo controla a fé, igrejas censuradas sob o poder que é. Jesus já havia nos deixado a lição, que a oposição viria em toda a nação. Em João 15, as palavras são claras, que o mundo odiaria os que a Cristo amparam. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes de odiar a vocês, odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Essas palavras de Jesus, cheias de poder, ainda hoje fazem os corações arder. Cristãos perseguidos sabem com certeza que não estão sós, mesmo com tanta dureza. Além da perseguição física e legal, há uma oposição sutil, muito real. Em sociedades onde a liberdade é assegurada, o secularismo desafia a fé anunciada. O relativismo moral reina, sempre se espalhando, e a perseguição do evangelho ficam ridicularizando. Valores cristãos são sempre atacados e muitos fiéis se sentem isolados. Mesmo quem vive a fé com paz e discrição pode sofrer por defender a sua convicção. Afastamento e ridículo são formas de dor, mas em Cristo há força, graça e amor. Pois os cristãos são chamados a perseverar, sabendo que em Cristo já podem triunfar. Em meio à luta, à dor e à opressão, são mais que vencedores, essa é a visão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Este versículo nos faz encorajar a permanecermos firmes sem vacilar, mesmo em tempos de perseguição e dor, nada nos separa do amor do Senhor. A liberdade religiosa, um direito comprovado, garantido a muitos, porém a outros negado, para milhões de cristãos ao redor do mundo que sofrem calados em pesar profundo. A luta pela liberdade de adoração começou no Egito com dura opressão, passou pelos profetas e Cristo crucificado, perseguições romanas e o tempo avançado. Contudo, jamais a oposição calou, a mensagem do Evangelho sempre brilhou. E a perseguição, por mais que fira o coração, se tornou um catalisador dessa expansão. Nos tempos mais escuros, a fé resplandeceu, cristãos firmes, a verdade viveu. Sob ameaças, a luz nunca apagou, a Igreja de Cristo no mundo prosperou. Nós que temos a liberdade assegurada, devemos lembrar dessa luta travada, orar pelos irmãos que em risco estão e apoiar com ações e intercessão. Ao mesmo tempo, firmes devemos ficar, nossa fé defender sem hesitar. Como Pedro exorta, devemos estar prontos para testemunhar a fé em todos os pontos. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. A liberdade religiosa, presente e divinal, também é uma responsabilidade crucial. Como cristãos, devemos ousar e proclamar, usar nossa voz para o fraco amparar. O que você faria se em terras de proibição a pregação do Evangelho fosse vista como traição? Arriscaria a sua vida para a verdade falar ou ficaria em silêncio com medo de errar? Como apoiar os que enfrentam perseguição através da oração, do apoio, da ação? Conscientizar é crucial, devemos agir para que muitos possam a verdade descobrir. Como aproveitar a liberdade que temos para compartilhar Cristo e o amor que cremos? Deixem seus comentários, vamos refletir sobre o valor da fé e o que podemos construir. Que este estudo inspire a todos nós a proclamarmos a verdade, não importa a voz. Se assistiu até aqui, considere no canal se inscrever, apoie esse trabalho para vidas converter. À sua direita, uma série bíblica para maratonar, à sua esquerda, um novo vídeo para acompanhar e que sua vida, Deus, venha abençoar.